A aula de hoje é sobre progressões aritméticas e a relação delas com o cometa Halley. É aquele cometa que talvez seja o mais famoso aí da história e que passa de tempos em tempos aqui nas proximidades do planeta Terra. Dá uma olhadinha aí. O astrônomo inglês Edmund Halley estudava as órbitas de cometas a partir de registros antigos de outros astrônomos das posições desses cometas no céu. Em 1705, usando a teoria de gravitação universal de Isaac Newton, de quem ele era um amigo muito próximo, por sinal, Halley provou que 3 cometas que haviam passado pela Terra em intervalos de 76 anos eram, na verdade, um mesmo cometa. E previu que ele passaria novamente em 1758. Ele acabou morrendo antes dessa data, mas o fato do cometa realmente ter passado nesse ano acabou originando a ideia de batizar o cometa com o nome do astrônomo, além de ser uma grande confirmação da teoria do próprio Isaac Newton. Bom, como você viu, o cometa Halley passa a cada 76 anos, aproximadamente, nas proximidades do planeta Terra. E a primeira vez que ele passou, depois do nascimento de Cristo, foi no ano 10. Desde então, a cada 76 anos, ele passa aqui no planeta Terra. A primeira pergunta que a gente vai fazer sobre essa situação é a seguinte: se a primeira aparição foi no ano 10, ou a primeira aparição depois do nascimento de Cristo foi no ano 10, quando é que ocorreu a 9ª aparição desse cometa? Quando é que foi a 9ª vez que o cometa Halley passou perto da Terra? E vamos pensar na situação assim. A primeira passagem foi no ano 10. E desde então, a cada 76 anos ele passa. Então você pode pensar que a segunda vez, a segunda aparição desse cometa ocorreu 76 anos depois. Basta pegar esse primeiro ano em que ele passou, somar 76 anos. Então a segunda aparição dele foi no ano 86. Então a gente repete o processo. 76 anos depois, o cometa passa novamente. Então você soma de novo 76 anos. E vai passar novamente no ano 86 mais 76. 6 mais 6, 12, vai 1. 8 e 7, 15 e 1, 16. Daria sempre 62. E você poderia continuar essa ideia de somando 76 anos a cada vez que ele passou no planeta Terra, para ir descobrindo a próxima data em que ele passou. E fazer isso até a 9ª aparição desse cometa. Repare que a sequência que está aparecendo aqui, na verdade, ela é uma sequência que tem um certo padrão. E você pode seguir nesse padrão até chegar no termo que você quiser nessa sequência aí. Poderia dar um pouco de trabalho se fosse a 15ª aparição, ou qual foi a 20ª vez que ele passou, ou até se pedisse quando é que ele vai passar pela 100ª vez. Enfim, a gente quer evitar a ideia de ficar calculando termo por termo dessa sequência até o termo que a gente quer chegar. E para isso, 2 ideias vão ser importantes. Primeiro, enxergar e entender bem qual é o padrão dessa sequência. Depois, como é que a gente pode extrapolar esse padrão para tentar chegar no termo direto sem precisar passar de termo por termo. Primeiro, repara que de cada termo dessa sequência para chegar até o próximo, basta somar sempre os mesmos 76 anos. Ou seja, você vai somando 76, 76, 76 e vai chegando até os próximos termos. Uma sequência como essa, em que você soma sempre o mesmo valor para sair de um termo e chegar ao próximo, a gente chama em matemática de progressão aritmética. Ou, mais resumidamente, uma PA. Então, essa é a primeira ideia. Essa sequência formada pelos anos em que o cometa passou no planeta Terra forma uma progressão aritmética. A soma desse número 76 te leva de um termo para o próximo termo. A gente quer saber qual que é o 9º termo. Então, vamos pensar assim. Você vai continuar escrevendo alguns termos e daqui a pouquinho você vai estar chegando lá no 9º termo, que é a nossa pergunta. Talvez a ideia básica seria você descobrir quantas vezes teria que somar o número 76 para sair do primeiro termo e chegar até o 9º termo. Esse número 76, que vai somando várias vezes para chegar aos próximos termos, a gente chama de razão da progressão aritmética. Então a pergunta, na verdade, seria quantas vezes teria que somar esta razão para sair do primeiro termo e chegar até o 9º. Para isso, vamos analisar alguns casos particulares e tentar entender a ideia geral a partir deles. Repare que aqui está o terceiro termo da sua progressão aritmética. Para chegar até o terceiro termo, eu parti desse ano 10, que era o primeiro termo, e somei 2 vezes a nossa razão da PA, que era o número 76. Então, eu vou escrever isso aqui, ó.
o terceiro termo era igual ao valor do primeiro termo, que era 10, mais 2 vezes a razão da PA. Da mesma forma, se eu quiser chegar até o próximo termo, bastaria somar 76 novamente, de maneira que para chegar até o quarto termo, eu tenho que somar a razão 3 vezes. Somo uma vez, somo outra vez, somo uma terceira vez. Então eu posso escrever que o quarto termo é igual ao primeiro termo, que é de onde a gente está partindo, mais 3 vezes a razão dessa progressão aritmética. Ou seja, percebendo esses primeiros exemplos, dá para entender já um pouco dessa ideia de que você vai estar partindo do primeiro termo, por exemplo, e tem que somar uma certa quantidade de vezes a sua razão. E esse número que aparece multiplicando a razão, ou seja, quantas vezes teve que somar a razão até chegar no termo que você queria, repara que esse número é sempre 1 a menos do que a posição do termo que está querendo chegar. Para chegar até o terceiro termo, somei 2 vezes a razão. Para chegar no quarto termo, eu tive que somar 3 vezes a razão. Então, seguindo esse padrão, quando a gente chegasse lá no nono termo, bastaria pegar o primeiro termo e somar 8 razões. Ou seja, o número de razões que você está aqui somando seria igual a 1 a menos do que a posição do termo que você quer chegar. Quero chegar no nono termo, bastaria pegar o primeiro e somar 8 razões. Ou 8 vezes o número 76. Faça o teste aí. Repare que você vai ter que somar 8 vezes esse número até chegar no nono termo da sequência. E cuidado, você quer chegar no nono termo, mas você precisa somar apenas 8 vezes a razão. Aí você faz essa única conta aqui, na verdade. As outras passagens você deixa implícitas nesse processo e vai direto para o termo que você queria. O nono termo, então, vai ser 10 mais 8 vezes 76. 10 mais 8 vezes 76 vai dar 8 vezes 6, 48. Vão 4. 7 vezes 8, 56. E 4 dá 60. Então vai ficar 10 mais 608. E isso no final vai dar 618. E vamos lembrar o significado que esse termo tem. Os nossos termos da sequência são os anos em que o cometa passa pelo planeta Terra. A 9ª vez em que ele passou foi no ano 618 aproximadamente. Dá uma olhadinha agora na próxima pergunta, ainda sobre o cometa Halley. Bom, a próxima pergunta agora é: se a primeira vez que o cometa passou depois do nascimento de Cristo foi no ano 10, quantas vezes ele terá passado pelo nosso planeta até o ano 1986, que foi a passagem mais recente dele? Ou seja, a gente quer descobrir quantos termos vai ter nossa sequência, que começava lá no número 10 e que vai terminar no número 1986, aumentando de 76 em 76. Então, nossa ideia a partir de agora é descobrir quantos termos tem a nossa progressão aritmética. E para isso, vamos ter que inventar um nome para essa incógnita. A gente vai chamar de n o número de termos que essa sequência vai ter. Então aí está a nossa incógnita. A gente quer descobrir quantos termos tem a PA. Então vamos escrever aqui, ó. A partir de agora, a nossa sequência tem n termos. E agora há pouco a gente estava trabalhando com os termos de acordo com a posição que cada um ocupava. A gente chamava os termos de primeiro termo, terceiro termo, nono termo. E agora, para a gente abreviar um pouquinho essa história e não gastar tanto tempo escrevendo essas expressões o tempo inteiro, nono termo, oitavo termo, sétimo termo, a gente vai criar uma notação, uma maneira de escrever os termos um pouco mais resumida. Ainda com a ideia principal de descrever cada termo a partir da posição dele, só que agora de uma maneira mais resumida. Vamos pensar que em vez de chamarmos os termos de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, por exemplo, a gente vai criar um novo nome para eles. O terceiro termo, por exemplo, a partir de agora a gente vai chamar de A3. A letra A é o número que a gente está dando para cada termo dessa sequência. E esse númerozinho aqui embaixo, que a gente chama de índice, vai descrever em que posição aquele termo está. Então, a partir de agora, o terceiro termo vai ser chamado de A3. E aí o primeiro termo vai ser o A1. O segundo termo vai ser o A2. Seguindo essa mesma lógica, quando você chegar no último termo da sua sequência, que tinha n termos, a posição que ele está ocupando, que seria a posição número n,
a gente vai chamar de enésima posição e vai ser descrito com o nome de AN. Esse termo, que está na enésima posição, vai receber o nome AN. Isso é bem comum na ideia de progressões aritméticas. A gente chama o último termo dessa sequência que tem n termos de AN. A nossa pergunta então é, quanto é que vale o n nessa sequência toda? E a ideia principal é você relacionar mais uma vez esse último termo com algum outro termo da sua sequência, geralmente o primeiro. A gente já fez isso agora há pouco, porque agora há pouco a gente escreveu quem seria o nono termo, relacionando ele com o valor do primeiro termo da sequência. E a ideia era a seguinte, a gente pegou o nono termo e disse que o valor dele seria igual ao primeiro termo da sequência, que era 10, mais uma certa quantidade de vezes a sua razão, que era 76. A gente viu que eram 8 vezes a razão da progressão. E verificamos que esse número que aparece multiplicando aqui a razão, esse número 8, é sempre 1 a menos do que a posição do termo que você está querendo chegar. Então, com essa ideia, a gente pode escrever também como é que ficaria uma fórmula para o AN. O AN ainda seria o primeiro termo da sequência, mais uma certa quantidade de vezes a sua razão. E como essa quantidade é sempre 1 a menos do que a posição, e a posição é esse índicezinho que está aqui embaixo, que vale n, então aqui eu vou ter um n menos 1 vezes a razão. Aqui está a nossa incógnita, a gente quer descobrir quanto é que vale o n. O AN é simplesmente o nome que a gente deu para esse último termo, que a gente conhece o valor dele, ele vale 1986. Então você pode substituir aqui por 1986. A partir daí você está montando uma equação que vai te dar o valor do n. Vai ficar 10 mais 76n menos 76. Repare que esse 10 menos 76 vai dar menos 66, que você vai passar para o outro lado somando. Vai ficar 1986 mais 66. Essa continha eu vou agilizar um pouquinho. Ela vai dar 2052. Do outro lado vai sobrar só o 76n. A última continha então vai ser 2052 dividido por 76. Verifique depois aí ó, que 2052 dividido por 76 vai dar exatamente 27. Então, o valor do n vai ser 27 no final. Então vão ser 27 passagens do cometa Halley no planeta Terra, desde a primeira delas, depois de Cristo, que foi no ano 10, até a última, a mais recente, que foi no ano 1986. Então aqui está a nossa resposta do problema. E com essa ideia de descrever o termo AN a partir do primeiro termo da sequência, a gente consegue formalizar a ideia, ou seja, criar uma fórmula para ela, através do seguinte raciocínio. Se eu quero calcular o termo da posição n, ou o enésimo termo da sequência, basta pegar o valor do primeiro termo, que a gente está chamando a partir de agora de A1, e somar a ele uma certa quantidade de vezes a razão da progressão. A razão é costume nosso chamar de R, e essa quantidade de vezes que você tem que somar a razão para sair do primeiro termo e chegar no último, seria sempre 1 a menos do que a posição do termo que você quer chegar. Se eu quero chegar no termo que está na posição n, eu só precisaria somar n menos 1 vezes a razão. A formulazinha seria essa. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão da progressão. O AN é o último termo da sequência. O A1 seria o primeiro termo. O n, então, é a quantidade de termos que você tem. E R seria a razão da PA, que é aquele número que você soma o tempo inteiro para sair de um termo e chegar no próximo termo da progressão aritmética. Aproveite agora e dê uma olhadinha nas listas de exercícios sobre progressões aritméticas no site para treinar agora mesmo esse conceito. Por hoje é isso. Até a próxima oportunidade e muito obrigado. Acabou originando a ideia de batizar o cometa com o nome do astrônomo, além de ser uma grande confirmação da teoria do próprio Isaac Newton. Bom, como você viu, o cometa Halley passa a cada 76 anos, aproximadamente,
nas proximidades do planeta Terra. E a primeira vez que ele passou, depois do nascimento de Cristo, foi no ano 10. Desde então, a cada 76 anos, ele passa aqui no planeta Terra. A primeira pergunta que a gente vai fazer sobre essa situação é a seguinte. Se a primeira aparição foi no ano 10, ou a primeira aparição depois do nascimento de Cristo foi no ano 10, quando é que ocorreu a nona aparição desse cometa? Quando é que foi a nona vez que o cometa Halley passou perto da Terra? E vamos pensar na situação assim. A primeira passagem foi no ano 10. E desde então, a cada 76 anos ele passa. Então você pode pensar que a segunda vez, a segunda aparição desse cometa ocorreu 76 anos depois. Basta pegar esse primeiro ano em que ele passou, somar 76 anos. Então a segunda aparição dele foi no ano 86. Olá, a aula de hoje é sobre progressões aritméticas e a relação delas com o cometa Halley. É aquele cometa que talvez seja o mais famoso aí da história e que passa de tempos em tempos aqui nas proximidades do planeta Terra. Dá uma olhadinha aí. O astrônomo inglês Edmund Halley estudava as órbitas de cometas a partir de registros antigos de outros astrônomos das posições desses cometas no céu. Em 1705, usando a teoria de gravitação universal de Isaac Newton, de quem ele era um amigo muito próximo, por sinal, Halley provou que 3 cometas que haviam passado pela Terra em intervalos de 76 anos eram, na verdade, um mesmo cometa. E previu que ele passaria novamente em 1758. Ele acabou morrendo antes dessa data, mas o fato do cometa realmente ter passado nesse ano... A gente pode extrapolar esse padrão para tentar chegar no monotermo direto sem precisar passar de termo por termo. Primeiro, repara que de cada termo dessa sequência para chegar até o próximo, basta somar sempre os mesmos 76 anos. Ou seja, você vai somando 76, 76, 76 e vai chegando até os próximos termos. Uma sequência como essa, em que você soma sempre o mesmo valor para sair de um termo e chegar ao próximo, a gente chama em matemática de progressão aritmética. Ou, mais resumidamente, uma PA. Então, essa é a primeira ideia. Essa sequência formada pelos anos em que o cometa passou no planeta Terra forma uma progressão aritmética. A soma desse número 76 te leva de um termo para o próximo termo. A gente quer saber qual que é o nono termo. Então, vamos pensar assim. Você vai continuar escrevendo alguns termos e daqui a pouquinho você vai estar chegando lá no nono termo, que é a nossa pergunta. Talvez a ideia básica seria você descobrir quantas vezes teria que somar o número 76 para sair do primeiro termo e chegar até o nono termo. Esse número 76, que vai somando várias vezes para chegar aos próximos termos, a gente chama de razão da progressão aritmética. Então a pergunta, na verdade, seria quantas vezes teria que somar esta razão para sair do primeiro termo e chegar até o nono. Para isso, vamos analisar alguns casos particulares e tentar entender a ideia geral a partir deles. Repare que aqui está o terceiro termo da sua progressão aritmética. Para chegar até o terceiro termo, eu parti desse ano 10, que era o primeiro termo, e somei 2 vezes a nossa razão da PA, que era o número 76. Então, vou escrever isso aqui. O terceiro termo era igual ao valor do primeiro termo, que era 10, mais 2 vezes a razão da PA. Da mesma forma, se eu quiser chegar até o próximo termo, bastaria somar 76 novamente, de maneira que para chegar até o quarto termo, eu tenho que somar a razão 3 vezes. Somo uma vez, somo outra vez, somo uma terceira vez. Então eu posso escrever que o quarto termo é igual ao primeiro termo, que é de onde a gente está partindo, mais 3 vezes a razão dessa progressão aritmética. Ou seja, percebeu esse... Então a gente repete o processo. 76 anos depois, o cometa passa novamente. Então você soma de novo 76 anos e vai passar novamente no ano 86 mais 76. 6 mais 6, 12, vai 1. 8 e 7, 15 e 1, 16. Daria 162.
E você poderia continuar essa ideia de somando 76 anos a cada vez que ele passou no planeta Terra, para ir descobrindo a próxima data em que ele passou. E fazer isso até a 9ª aparição desse cometa. Repare que a sequência que está aparecendo aqui, na verdade, ela é uma sequência que tem um certo padrão. E você pode seguir nesse padrão até chegar no termo que você quiser nessa sequência aí. Poderia dar um pouco de trabalho se fosse a 15ª aparição, ou qual foi a 20ª vez que ele passou, ou até se pedisse quando é que ele vai passar pela 100ª vez. Enfim, a gente quer evitar a ideia de ficar calculando termo por termo dessa sequência até o termo que a gente quer chegar. E para isso, duas ideias vão ser importantes. Primeiro, enxergar e entender bem qual é o padrão dessa sequência. Depois, como é que